Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, hoje entrei, finalmente, para gravar mais um vídeo, compartilhar com vocês, algumas situações e, continuar respondendo aí aos colegas que têm essas dúvidas, sobre empreendedorismo na parte da enfermagem. Agora há pouco, eu gravei um vídeo lá no outro perfil, tá bom? Até aproveitando para compartilhar com vocês, tem um novo perfil no Instagram, o Paula Lousada Oficial, no qual eu vou trabalhar com vocês parte desse empreendedorismo que eu tenho dentro da parte da enfermagem, que é trabalhando com saúde integrativa, qualidade de vida, bem-estar, modificando um pouco esse olhar que a gente tem de achar que profissional de saúde é somente para tratar de doenças, cuidar de pessoas adoecidas. Não, uma boa parte do nosso trabalho, principalmente nós enfermeiros em essência, é justamente cuidar de pessoas e as saudáveis, para que elas se mantenham assim. E eu acabei demorando um pouco para gravar vídeos essa semana, vendo situações difíceis que acabam acontecendo. Infelizmente, no finalzinho da semana passada, de quinta para sexta-feira, uma amiga me ligou pedindo ajuda, porque a mãe estava ruim, estava indo para o hospital e eu fui para poder ajudar. E, infelizmente, a mãe dela faleceu. E aí vocês imaginam a situação não só da família e para mim, que aí confesso, vocês sabem que eu tenho esse luto complicado por causa da minha mãe, que tem um pouco mais de um ano que ela faleceu, então eu me vi, além de tendo que fazer todo esse acolhimento, essa ajuda, com ela, com os familiares dela, me vi assim muito parecido com a situação que eu vivi, há alguns meses e que de fato eu ainda não me recuperei. Eu acho que a morte de pai, de mãe, Deus me livre, que vocês sabem que eu tenho 2 filhos de filho, eu acho que é algo que a gente não se recupera. A gente, felizmente, vai só mesmo se acostumando. E aí acabou, ficando um final de semana muito complicado. Ontem, dentro desse mundo, desse bolo todo, minha mãe teria feito aniversário se ela tivesse viva. Então aí eu decidi realmente que eu acho que é algo que nós temos que ter, esse filtro, o momento em que a gente tem que realmente se recolher, se interiorizar, processar tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo para depois extrair as boas lições, e voltar à prática, voltar à vida. E aí com isso, algumas situações que acabaram acontecendo nessa situação, de negócios que acabaram surgindo para mim, é isso que eu queria compartilhar com vocês, O pessoal pergunta muito, eu tenho medo de empreender, Paula, mas eu tenho muita dúvida, como é que eu começo, eu preciso ser especialista, eu preciso, abrir um CNPJ para ser pessoa jurídica. Eu falo, empreender antes de tudo é uma forma de ser, é uma postura que nós decidimos desenvolver diante do quê? Do nosso mercado de trabalho, do nosso mercado consumidor. E aí vocês veem como é que são as oportunidades, Não tem como você conseguir empreender, divulgar o seu trabalho, conseguir o seu primeiro cliente se você não se divulga. E são situações aquilo, se coloquem nessa posição. Não de permissão, mas se permitam deixar fluir numa conversa, se assim você julgar necessário, falar um pouco do teu trabalho, um pouco do que você tem vontade de fazer ou tem condições de ajudar aquela pessoa. E foi o que aconteceu no hospital. Então estava lá, e vai, a gente no corredor, aquela situação difícil, vai, explica, eu explicando a situação, olha, o quadro é esse, a possibilidade é essa, explicando. E aí nisso, no corredor do hospital, uma outra família acaba ouvindo, parte daquilo, e aí elas pedem licença e me chamam, e falam assim, aquela história, você é médica? Que as pessoas acham que só, os médicos que são os detentores do saber dentro da área da saúde. E assim, não, eu sou enfermeira. Ela, porque nós, desculpa, a gente ouviu a senhora conversando e tal, não sei o que, e dali, enfim, vai, conversa, falo. Então, dali já consegui um cliente, justamente muito dessa minha prática, essa parte do acolhimento da parte da saúde mental e assim, ir até o domicílio da pessoa. Mas como é que eu vou empreender, gente? A forma mais barata de empreender na enfermagem
é com o quê? Com educação e saúde. Mas o que é educação e saúde? Sim, existem formas mais estruturadas e elaboradas de a gente fazer uma educação e saúde. Então, desde uma sala de espera, num posto de saúde, a uma palestra que a gente vai utilizar PowerPoint, toda aquela estrutura dentro de um hospital, mas a principal, né, forma da gente educar em saúde é a partir daquilo que a pessoa expressa, que é a dúvida dela, que é o receio, que é o que ela não está compreendendo, e ali a gente vai, lógico, né? E são as habilidades que o enfermeiro desenvolve, que a gente aprende ao longo da graduação, que é o quê? Adequar a forma da nossa linguagem, a capacidade de compreensão daquela pessoa, né? Se é um público um pouco mais leigo, ou, né, que já tem um mínimo de um conhecimento, porque já passou por esse processo, né, de receber o diagnóstico, de tentar aderir a todo aquele tratamento, seja medicamentoso, farmacológico ou não. E dali a gente vai indo, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né? A forma mais barata de empreender na enfermagem é com educação e saúde. Porque qual é a principal ferramenta? Você, seu cérebro e sua voz. Então, é você pegar e utilizar todo esse conhecimento adquirido, fragmentar em porções para atender a demanda daquela pessoa, né? E você pode fazer isso indo até o domicílio dela, você pode fazer isso, né, indo numa praça, numa igreja, numa associação de moradores, você pode fazer isso dentro do seu próprio consultório ou de uma clínica compartilhada que você tenha com outros profissionais de saúde, porque é aquilo, né, como a gente até brinca, né, o mínimo produto viável é só você e você mesmo, você, o seu raciocínio lógico e a sua voz. Então, mas eu tenho medo, eu vou dar um exemplo, né, de uma pessoa querida que conversando comigo, né, sobre essas questões de empreender, a gente marcou a consultoria. Não, porque eu recebo muitos convites, sim, para poder, né, fazer essa avaliação na casa das pessoas, até mesmo no hospital, e eu tô ouvindo. Mas por que você não vai, meu amor? Não, porque eu tenho medo do coronavírus. Mas você já não é vacinada? Não tem toda, né? É lógico que nada é 100%, mas você já é vacinada, você vai respeitar distanciamento, vai utilizar, né, todo o EPI necessário. Eu falei, você entende que você, na verdade, está só se auto-sabotando? As oportunidades aparecem, é alguma outra coisa que a gente vai, né, entender qual é a causa raiz do porquê que você ainda não conseguiu fazer o seu negócio rodar. Porque você tem as condições, você tem capacidade, você tem domínio dessa área, tanto é que você é procurado, às vezes até sem divulgar, por outros colegas que indicam, algumas pessoas que você já atendeu, mas o troço não vai para frente, porque surge a oportunidade, você vai criando, você mesmo vai pondo essas pedras no caminho. Então vamos identificar qual é talvez a sua crença limitante, né? Porque é um processo de autossabotamento. Alguns outros colegas talvez falem, Paula, mas a minha dificuldade seja agora porque nunca ninguém me chamou, nunca ninguém me convidou. Você também já, numa conversa, que pode ser da fila da padaria para o pão, ou de uma loteria pagar uma conta, pegar, né, de uma situação do dia a dia e falar, divulgar um pouco do seu trabalho? Né? Não é que a gente tem que ficar o tempo todo, com uma bandeirinha, eu sou enfermeira, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Mas de conversas que nós ouvimos ou que as pessoas iniciam com a gente vê que as pessoas ali têm dificuldades, o medo do diagnóstico, ou então aquela velha história, não, porque o pessoal é exagerada, a doença não dá isso, e é negócio de remédio, e ali a gente vai fazendo esse acolhimento, vai esclarecendo as dúvidas, e você ali resolveu daquela pessoa, tá certo, não vai cobrar dela na fila da loteria. Mas você vai, aí a necessidade de você ter seu cartão de visitas, vai deixar com a pessoa. Olha, se precisar, eu também resolvo disso, daquilo. É questão de tempo de começarem a te ligar e te procurar. Né? E aí, dessa situação, vocês veem, né? Então, acabei fazendo, né, ajudando, né, a família dessa amiga, que dali uma outra família, né, se viu, olha, é isso que eu preciso. Isso que, né, que essa pessoa está falando ali no corredor para aquela outra família, disse que eu preciso. Foi, né, me chamou, e dali já surgiram outras coisas, né, só de ir até o domicílio, né, ver a necessidade daquela família. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Empreender na enfermagem é fácil, né? Lógico que o nosso objetivo final, aliás, não é que seja o nosso objetivo final, o nosso primeiro objetivo, né, que tem que estar em mente, eu quero empreender porque eu quero dinheiro, isso é consequência. A gente tem que fazer, o nosso primeiro pensamento eu quero de fato
utilizar todo o conhecimento adquirido para aquilo que eu, né, me propus quando decidi ser enfermeiro, que é ajudar pessoas. E a partir do momento em que eu ajudo pessoas, é claro, se eu faço isso muito bem, eu aumento o meu valor e eu recebo muito bem por isso. E aí a gente, né, tem que desconstruir essas crenças limitantes que existem, né, no nosso coletivo de enfermagem, né, é altruísta para ganhar lugar no céu. Essas são, né, formações históricas, sociais que perpetuam e a gente tem que começar a reconstruir. Porque outros colegas, aí não preciso, né, pontuar quem são os outros colegas da área da saúde, ninguém questiona pelo valor deles. E que às vezes eles cobram muito bem, obrigado. Mas e por que vai questionar da enfermagem? Porque nós permitimos. Né? Então são situações que, crenças limitantes que nós, enquanto coletivo, mantemos, né? Situações socioculturais que vão perpetuando e também pela nossa ação passiva vão sendo mantidas. É o que eu falo, não é enfermagem por amor, é enfermagem com amor. Eu amo ser enfermeira, mas é lógico que eu também falo, né? Eu tenho que fazer 0800? Faço, é uma escolha minha, mas se eu também tiver que cobrar o valor, eu vou cobrar e tá tudo bem. Ninguém vai questionar isso, entende? Então a gente, aos poucos, até compartilhando essa situação que aconteceu na consultoria. Então, às vezes, né, façam essa análise. Que às vezes já surgiram oportunidades para vocês começarem a empreender, mas você se auto-sabotou. Você mesmo colocou as pedras ali no caminho. Por medo, talvez por falta de conhecimento, enfim. O que for o caso, vocês sabem, né, que eu faço essa parte também de consultoria para auxiliar vocês. Porque com certeza... Só com vocês têm agora, não precisa nem falar com nenhum estranho. Das pessoas que fazem parte da vida de vocês, vocês já resolvem o problema de muitas pessoas. Paula, mas eu vou cobrar dos meus amigos, eu vou cobrar disso, daquilo, dependendo do que é seu amigo, se você for lá no restaurante dele, você vai comer de graça? Ou se tiver que fazer uma obra na sua casa, ele vai fazer de graça? Se for, né, que bom pra você. Mas eu acredito que não, né? Minimamente alguma troca tem que ser dada, e sim, gente, as pessoas estudam para isso, as pessoas trabalham para isso, não tem nada de errado. Vivemos no mundo material. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então pensem nisso, reflitam, né, sobre o posicionamento de vocês quando essas situações surgem, estejam prontos com o cartão de visita de vocês, né? Isso já dá já leva você para um outro nível, um outro patamar. As pessoas veem que realmente você ali é um profissional com maior seriedade. Paula, mas o médico não anda, o fisioterapeuta não anda. Eu sei, queridos, mas nós vivemos numa sociedade, numa cultura que tem, o pensamento em relação a nós, me desculpa a expressão, tá todo mundo no freio do burro. O pessoal não enxerga o que é enfermagem. E não vão ser eles que vão tirar o freio do burro para enxergar realmente qual é o papel e a importância da enfermagem. Isso começa com a gente. Então a gente tem às vezes que ter, né, alguns cuidados e algumas ações a mais do que os outros, justamente para reconstruir toda, né, um pensamento, uma cultura que vem sendo perpetuada ao longo dos anos, né? E eu não preciso aprofundar em questões de história da enfermagem, ou você era santa ou você era a mulher marginalizada da sociedade para cuidar das pessoas. Então isso ainda é presente no pensamento de muitas pessoas. Então é aquilo, façam uma reflexão disso que eu compartilhei com vocês dessa situação, né? Estejam prontos com o cartãozinho de visita de vocês e falem. Não tenham medo de falar, não tenham medo de fazer essa educação em saúde, porque é aquilo que eu falei, a forma mais rápida, mais fácil e mais barata de vocês empreenderem na enfermagem e começarem a fazer o nome de vocês é com a educação em saúde. É ver qual é a dúvida, qual é a dificuldade daquela pessoa e você, como enfermeiro, consegue resolver. E claro, né, tem que receber por isso. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, é só pegar e mandar as mensagens aí no comentários ou no direct que a gente vai respondendo, tá bom? Um beijo, querido. Fiquem com Deus, boa semana. Tchau!